Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos mais uma vez no canal Ateliê Rose Leite, no nosso quadro que é a arte de viver. Nessa noite nós vamos fazer uma reflexão sobre 10 previsões para 2022. Então, para começar, dê um like no vídeo. Coloca do lado no chat aí um boa noite, coloca de onde você está assistindo, a cidade que você está assistindo e participando. Vamos fazer um momento bem interativo, ok? Como nós iremos fazer uma reflexão sobre 10 itens, eu vou pedir para, dessa vez, a gente não fazer um bate-papo de perguntas e respostas, para que a gente possa dar uma sequência na linha de raciocínio. Então, numa outra oportunidade, a gente faz um bate-papo com pergunta e resposta. Combinado? Então, a primeira coisa que nós iremos refletir é em torno da percepção que as pessoas têm sobre o fechamento de um ciclo e início de outro. Nós estamos constantemente lidando com a questão do ciclo. Nós temos no próprio dia é um ciclo, uma semana é um ciclo, um mês é um ciclo. E nós temos o início de um ciclo de um ano novo, que vai começar agora, em breve. E isso, só esse momento que nós paramos para refletir sobre aquilo que passou e aquilo que é o desconhecido do que está por vir, por isso mesmo já produz em nós uma certa inquietude, uma reflexão sobre se nós de fato soubemos aproveitar bem o tempo que passou. Se aqueles planos que nós fizemos no passado, se eles se concretizaram, se nós trabalhamos para que esses projetos fossem executados e concretizados, ou se eles ficaram apenas numa folhinha de papel. A análise sobre nós mesmos é algo importante que a gente deve fazer sempre, sem esperar chegar no fim de um ciclo para refletir sobre o seu estado interior, as suas conquistas, os seus desafios. Constantemente é necessário que a gente faça reflexões e tentar sondar em nós para saber o nosso nível de alegria, de contentamento. Então, é importante que, da mesma maneira que quando nós fazemos um projeto, e quem é da área de gestão de projetos sabe muito bem o que é isso, porque a gente faz um projeto com uma meta que ela é macro, e depois nós vamos fracionando e dividindo essa meta, que é macro, esse objetivo, que é macro, que é o objetivo final, nós vamos fracionando para metas que são metas menores. De um semestre, de um trimestre, de um mês, de uma semana e de um dia. Qual que é a minha meta de hoje, para que eu possa conseguir atingir a minha meta semanal, a meta do mês e assim por diante, até chegar no objetivo principal. Da mesma maneira que o autoconhecimento como uma ferramenta importantíssima para, digamos que a felicidade do ser humano, porque uma das coisas mais importantes é a gente saber o que nos falta interiormente, o que nos sobra, para que a gente possa fazer esse processo de seleção. Tem várias coisas que nós trazemos dentro de nós que é necessário que a gente abra mão. E tem várias outras coisas que é necessário que a gente construa dentro de nós. Então, a questão do autoconhecimento é como uma meta que a gente deve atingir e deve fracionando essa meta, dividindo essa meta, para ela ser cada vez mais acessível. Não basta que no dia 31 de dezembro
às 23 horas da noite, eu paro e digo: deixa eu fazer uma análise do meu ano de 2021. O que eu produzi? O que eu deixei de produzir? Onde eu fui feliz? Onde eu fui infeliz? Quais que foram as escolhas onde eu deveria ter repensado um pouco mais, esperado um pouco mais para tomar a melhor decisão? A memória irá nos trair em muitos aspectos. Então, é importante que a gente reflita sobre os ciclos, sobre essas fases da vida, como oportunidades de reflexão de nós mesmos, renovação e também esse movimento nosso de atingir as nossas metas. Se eu não tenho um lugar definido para onde eu quero chegar, qualquer lugar que eu for, tá ótimo. E nós vamos perceber que não é muito bem por aí. É necessário que tenhamos uma meta, ainda que essas metas não sejam metas materiais. Pode acontecer da gente estruturar determinadas metas que são fundamentais para a gente ter mais equilíbrio emocional, para desenvolver mais a paciência, para aprender a ser uma pessoa mais gentil, mais amorosa. Às vezes, os nossos maiores desafios não estão fora de nós, e sim dentro de nós. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso. Voltar um olhar um pouco mais para dentro. Inclusive, esse primeiro momento que nós estamos refletindo aqui, esse assunto que é o autoconhecimento, é muito bom. Mas existe um conhecimento que é fundamental, que é o conhecimento de si. Você pode ler sobre várias coisas. Você pode ter um conhecimento considerável sobre determinadas áreas. Mas se você não tiver um conhecimento de si, fica algo como que um barco à deriva. Francis Bacon, ele dizia: é uma triste realidade do ser morrer conhecido de todos e desconhecido de si mesmo. Principalmente hoje em dia, que o acesso à vida das pessoas são é motivo de tanta curiosidade, é importante a gente parar e pensar o que acrescenta de fato na nossa individualidade, na nossa vida, e o que não acrescenta. Será que realmente eu tenho que acompanhar todos os modismos, todas as práticas, os costumes, os hábitos, ainda que sejam improdutíveis, ainda que sejam inférteis, ainda que não me acrescente nada do ponto de vista da existência? Então, é algo que a gente tem que refletir. A questão do autoconhecimento é fundamental. E aí pode alguém estar perguntando assim, se questionando assim, gente, mas o tema, a Rose falou que o tema era um tema das 10 previsões para 2022. Um tema um tanto quanto estranho para uma abordagem filosófica. E foi até proposital, porque nesse período é onde o aspecto das superstições ficam muito... As pessoas ficam muito ocupadas com a questão das superstições. Talvez não exista aquele indivíduo que nunca tenha feito uma mandingazinha no final
final do ano para garantir. Guardar umas sementinhas de romã, vestir uma calcinha, uma peça íntima com uma determinada cor específica. Então, é interessante comer lentilha, né, Valerinha? Comer lentilha. E aí, gente, a gente para, pensa, analisa e fala, é mesmo, por que será que existe toda uma questão da superstição, as pessoas, em termos da crença? A pessoa vai para a praia, se não pular 7 ondinhas, não virou o ano. E aí que entra a questão, qual que será que é o proveito que a gente pode fazer disso do ponto de vista filosófico? E tentar criar aqui 10 previsões para 2021. E detalhe, não são 10 previsões individuais, não. São 10 previsões de uso geral. Mas o que seria isso? Gente, não esquece, vamos interagir aqui no chat, viu? Coloca aí um boa noite para eu saber quem está aí, para a gente criar uma relação. Outra coisa, pensem em temas futuros, sugiram temas do interesse de vocês, para que a gente possa fazer um bate-papo bem interessante e construtivo, útil para todos. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro, todos os 10 itens que nós formos refletir, ele vai começar de uma forma bem instigante. Qual que é a forma que essas previsões irão começar? Você pode até. Você pode até. Você pode até. Só que depois do você pode até, terá uma conjunção adversativa. Mas, portanto, entretanto, todavia. E aí é importante a gente pensar o que vem depois do mas. Então, anteriormente aqui, eu já comecei a falar sobre a questão das simpatias. Você pode até fazer simpatia. É a primeira. Você pode até fazer simpatia, isso se for algo relacionado às suas crenças. Se você for uma pessoa de superstição, eu, por exemplo, não tenho. Não tenho uma crença nas superstições, mas se você tem, você pode até fazer simpatia. Você pode até pular 7 ondinhas, fazer oferenda para Iemanjá, passar a virada do ano de branco. Você pode até escolher uma cor específica para usar, peça íntima, para dar sorte, atrair amor. Você pode até fazer isso. Mas, se você não parar para refletir em torno das suas próprias escolhas, mudar as escolhas e posturas, não vai acontecer nada de diferente na sua vida. Isso é um fato. As pessoas, às vezes, criam expectativas de que algo externo vão resolver questões internas. A vida espera que façamos aquilo que há de ser o melhor para nós. E para isso a gente tem que usar a inteligência. O por isso do homem, sapiens, sapiens. Não existe nenhum ser que não seja inteligente. Às vezes nós negamos a nossa inteligência. As pessoas geralmente falam que fulano é burro. Não existe ninguém burro. Existe alguém que às vezes nega a sua própria inteligência. Às vezes pensa que a solução está no pensamento do outro, aí fica excessivamente dependendo das opiniões alheias e não para pensar que quem tem que desenvolver a sua capacidade de discernir e escolher é você, não é o outro. Você pode até fazer oferenda para Iemanjá. Só que as escolhas somos nós que fazemos. Iemanjá está fazendo o trabalho dela, esperando que nós façamos o nosso trabalho.
Então, se a gente continua tendo a mesma postura, não tem como ter resultado diferente. Quer mudar? Então tem que se esforçar, tem que parar, tem que analisar. Porque às vezes nós criamos um hábito de pensar, não, isso é a vida, eu tenho karma, eu sou isso, eu sou aquilo, e fica criando justificativas. Até quando? Porque de fato muda alguma coisa se nós pararmos para assumir as nossas próprias responsabilidades. Isso é sinal de maturidade. Maturidade psicológica, maturidade espiritual. A maturidade é você falar assim, opa, agora é comigo. Se isso está me acontecendo, não é culpa de sogra, não é culpa de mãe, não é culpa de pai, não é culpa da vizinha, não é culpa do patrão, da patroa. É responsabilidade minha. Porque ninguém pode roubar a nossa paz de espírito e a nossa felicidade. Porque felicidade, paz e espírito é conquista interior. Se é conquista interior, como é que a pessoa pode nos roubar algo que somente eu consigo edificar e construir dentro de mim? A segunda previsão. A segunda previsão é, isso aí eu acho que é geral também. Nós desejamos e nós pedimos. Você pode até desejar saúde e paz. Mas se eu não cuidar do meu corpo, ou se você não cuidar do corpo e não viver na ciência da paz, nós vamos continuar doente e vamos continuar com desafetos. Não basta pedir saúde, pedir paz. Se eu como mal, se eu como muito, se existe um desequilíbrio na alimentação, de vez em quando a gente come umas porcarias mesmo. Isso faz parte do processo. Porque tem coisas que não são nutritivas. A gente come pelo sabor, mas você não pode substituir o que é para nutrir por algo que vai dar apenas prazer. E é um prazer que dura segundos. Que depois que passou da língua para baixo, às vezes aquilo vira um veneno dentro da gente. Então você perde saúde no fim do ano, mas não se cuida. Em 365 dias, 364, começar com virada do ano e Natal, né? Que a gente come para além, ou muitos comem para além do que precisa comer. Os grandes sábios que vivenciaram determinadas práticas de equilíbrio colocam o seguinte: primeiro, que comer além da conta é um dano para o organismo, porque você sobrecarrega o organismo, faz com que o organismo gaste energia muito mais da digestão e, às vezes, digestões muito complicadas, de alimentos muito pesados, tóxicos. E um outro ponto que eles colocam é o seguinte: você deve comer de forma com que você poderia comer mais uma vez. Você não sente aquela... Você come de uma forma onde você não se sente cheio. Onde você não sinta sono depois que comeu. Se deu aquela preguicinha, isso aí todo mundo já sentiu. Aquela lombeirinha depois do almoço, opa, eu acho que eu comi além da conta. Por quê? Porque a vitalidade do organismo vai toda para a digestão. Então a gente percebe o seguinte: a questão da saúde é muito mais uma forma de viver. Claro que tem determinadas coisas que não estão do nosso alcance. Mas tudo que a gente puder fazer para cuidar do corpo, é fundamental. A paz é a mesma coisa. A pessoa pede paz no final do ano. Mas não tem um dia que a pessoa não arruma um tumulto ou uma discórdia. Está querendo de fato paz? Não, está querendo paz da boca para fora. As pessoas falam muda a paz mundial e tudo, mas nas mínimas coisas elas se armam. Um tumulto. A gente tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso. Na hora daquela vontade de revidar, daquela respirar, fala, não tem aquela frase famosa que todo mundo repete, mas é importante que a gente faça uma análise minuciosa disso, que é: eu prefiro ter paz do que razão.
Às vezes ficamos naquele atrito por puro ego, que alguém quer dar a última palavra. Não é melhor ter paz? Não é melhor aquela sensação de bem-estar para dizer, olha, prefiro esse clima aqui, ó. Isso é ciência da paz. Às vezes tem que engolir alguns sapos, às vezes você tem que colocar um pouco mais de energia na palavra para você estabelecer limite. Agora, viver em contenda, então é uma outra previsão. Quer saúde e paz? Viva a ponto de investir nesses recursos para a gente ter, além de um ano de sobrevivência, ter uma vida com qualidade. Terceira previsão, hein? Essa previsão é importante, que nós estamos vivendo um momento em que a maioria das pessoas querem a todo custo entrar num programa para dormir pobre hoje e acordar milionário amanhã. Participe disso para ganhar o primeiro milhão. Faça aquilo 6 em 7. É isso e aquilo. Pode observar a chuva que tem de promessas brilhantes. E a única pessoa que fica rica nessa história é quem criou o curso. Que chove de gente que se endivida, divide no cartão não sei quantas vezes. Você pode até entrar num programa miraculoso desse para ganhar o primeiro milhão daqui a uma semana. Mas se você não se educar financeiramente, você vai continuar endividado e fugindo do agiota. É ou não é, Valerinha? É uma luta. Por quê? Porque a pessoa pode até ganhar 1 milhão. Se ela não tiver educação financeira, o que vai acontecer com esse 1 milhão? Como várias pessoas que ganharam, perderam tudo e ficaram em condições muito piores depois. Não é praga não, gente. É o que acontece geralmente. Então, isso é importante a gente pensar. Aprender a administrar um pouquinho. Porque você tem uma frase maravilhosa, um sabe, que diz assim, rico verdadeiramente é aquele que sabe administrar e lidar com o pouco. Viver com o pouco. E isso aí não é você falar assim, não, então eu ganho aqui um salário mínimo, então pronto, tá bom para mim. E aí passa dificuldade, passa necessidade, passa isso. Não é proibido, não está errado a pessoa criar uma meta, desenvolver uma habilidade para ter uma renda um pouco a mais. Não é essa a questão é a gente aprender a administrar o que a gente ganha. Isso evita tanto desassossego, porque tem coisa pior. Responde aí para mim no chat aí. Tem coisa pior do que você está endividado? Nossa, você fica desesperado enquanto eu não pago fulano. E aí é um desassossego. A gente não fica bem. Por isso que é necessário. E tem época que é assim mesmo, tá, gente? Tem época que as coisas acontecem. Nós passamos um período de pandemia aí que muitas empresas quebraram. Tem situações que jogam a gente em determinado estado. A questão não é essa. Né? Isso aí é um desafio para todo mundo. A questão é que a gente tem que aprender a lidar e administrar o que tem e o que ganha, sem acreditar em promessas brilhantes. Porque a questão não é o quanto ganha, no sentido assim, vou ganhar uma bolada e vai sumir depois do instalar de Deus, vai sumir. Porque se a pessoa não aplicar, não aprender a investir, ela perde tudo depois. Próxima previsão. Essa é boa também. Essa é a... Conta aí, Valerinha. Quarta previsão. Quarta previsão. Você pode até ter um perfil no Tinder, fazer uma promessa para Santo Antônio, pedir a Deus uma pessoa boa que te faça feliz. Mas, se você não entender que a felicidade é uma conquista pessoal, você vai continuar o mendigo do afeto. Uma pessoa sem amor próprio, sem respeito próprio, e um mendigo do afeto.
Mais uma vez, é análise, é só a gente parar para refletir. Não estou trazendo nem de uma forma que impositiva, estou trazendo de forma para que a gente reflita. Se a felicidade é algo que vibra dentro de mim, como que alguém pode me dar isso? As relações de mendicância, do ponto de vista do afeto, é um mendigo do afeto do lado, esperando que o outro mendigo do afeto do outro supra as suas próprias necessidades íntimas. Felicidade é uma frase que é linda, mas é mentirosa. A pessoa fala, queria tanto encontrar alguém que me faça feliz. É lindo, mas é mentira. Ninguém pode fazer feliz. Só você pode. Porque a felicidade é uma conquista pessoal. E sem contar que a felicidade é muito relativa. Tem gente que pensa que felicidade é status. Tem gente que pensa que felicidade são curtidas. É algo seu viralizar. Tem gente que pensa que felicidade é casa própria. Tem outros que pensam que felicidade... E cada um vai criando. Felicidade é algo que você não pode perder. Não é coisa de fora, não. Existe um princípio da filosofia chamado devir. O que é o devir? O devir é o vir a ser constante. Conectado a isso, tem um outro princípio búdico, Shakyamuni Buda, que diz: não há nenhum lugar para se ir. Então, olha que coisa fantástica. E nada é fixo, nada nada é fixo, nada é rígido, é o fluxo constante. Então, de um lado você tem não há nenhum lugar para se ir, para nos apontar e nos direcionar para o aqui e para o agora. No outro ponto, nós temos o devir, que é o vir a ser constante, que a vida está em constante movimento e transformação. Não existe ninguém que possa virar e falar, eu tenho estabilidade. Não tem. Isso é uma mentira que vende para nós. Hoje você está saudável, amanhã você fica doente, hoje você tem isso aqui, amanhã você perde tudo. A vida é assim, a natureza é democrática. Nós estamos vendo aí situações. E aí dá para a gente entender uma coisa que é, se a felicidade é algo que eu não posso perder, então ela está fora de mim, ela está dentro. Ela deve estar dentro de mim. Há um filósofo que diz que a vida não tem sentido nenhum. Mas não é um crime a gente dar sentido à vida. Então é necessário a gente sondar nossa própria natureza, nossa própria intimidade, para perceber aquilo que nos faz felizes. E aí um ponto importante é a dignidade, é o respeito próprio. É o auto-amor. Será que o amor que de fato alimenta é aquele que vem de fora? Porque se eu depender disso, aí pronto, a pessoa que vive uma vida solitária do ponto de vista do relacionamento conjugal, então nunca vai ser feliz. Nunca vai estar bem consigo. Talvez a gente tenha que refletir um pouco mais sobre isso para tentar encaixar e entender bem. A vida com alguém é uma vida que deve ser compartilhada. A pessoa que nós assumimos um compromisso é a pessoa que vai somar. É como se fosse um acessório, sem aquela conotação da objetivação. É como se fosse alguém que toca um instrumento solo. Você se deleita. Tem um violinista lá. O violinista se deleita na música. Se tiver alguém para tocar com ele, maravilha. Vai agregar, vai somar. Mas se não tiver, vai tocar a sua música e dar a sua mensagem no mundo da mesma maneira. Porque se eu ficar esperando e pensar que o relacionamento é para completar, então eu acho que eu não posso ser uma pessoa plena, integral. Relacionamento é para complementar. Não é para completar. Nós não podemos colocar carga da nossa vida toda em ombros que são frágeis. Em pessoas que também se frustram.
em pessoas que também têm as suas limitações, em pessoas que sentem angústia, que têm dores da alma, como todos nós. Então, a gente tem que se apoiar, visualizar como parceiros na caminhada, na jornada humana, mas sem sobrecarregar a companheira ou companheiro. E pensar que é necessário desenvolver a solitude. O que é a solitude? A solitude é a pessoa que se compraz na sua própria presença. É uma pessoa que tem um bom relacionamento consigo. Essa é a pessoa que vive em solitude. A solidão é o contrário disso. Solidão não é ausência do outro. Solidão é ausência de si mesmo. Porque a pessoa pode estar em meio a uma multidão e sentir solidão. Então, quanto mais a pessoa se volta para dentro, tem uma relação consigo, vê o que faz seu coração vibrar, vê o que te felicita, te alegra, melhor o relacionamento consigo. Aí a pessoa vai no cinema sozinho, vai e come sozinho, vai para um clube, vai para uma academia. Porque nós não temos que fazer apenas quando a gente tem a companhia. Se tem ótimo, não tem ótimo também. Isso faz parte da caminhada e da trajetória. Isso é autonomia do indivíduo. Próximo item. Qual que é, Valerinha? Item 5. Você pode até ter religião. A religião é algo essencial, fundamental? Não acho. Primeiro, porque muitos crimes foram realizados em nome de Deus. Segundo, porque o ser humano, ele é problemático, ele é complexo, tendo religião ou não tendo. Religião é uma ferramenta de apoio, de progresso, de reflexão. Eu gosto muito de separar a questão da religião com a escola religiosa. Existem religiões que são mercados de fé. Existem outras religiões que são escolas religiosas, que apresentam princípios para serem refletidos, analisados. Então, você pode até ter religião, mas se não desenvolver o sentimento de religiosidade, a pessoa poderá se tornar um personagem da fé. Religião é diferente de religiosidade. Religião é algo que se abraça, tem princípios, tem liturgias, tem práticas, tem rituais. Religiosidade é aquilo que vibra dentro de você. Religiosidade é o que você vive quando você sai do templo e leva o templo junto. Isso é religiosidade. Se a religiosidade não é desenvolvida, a pessoa vira um personagem da fé. Da sua fé. O que significa isso? É mais ou menos você fazer um curso de teatro. E a pessoa começa, sem perceber, a forjar uma realidade que não é a sua. Toda escola religiosa, assim como escola, o próprio sentido da palavra educação é arrancar de dentro, propõe uma transformação de dentro para fora. Tem até uma frase que diz assim: se você precisa de religião para ser bom, você não é bom, você é um cão adestrado. Agir dessa ou daquela maneira? É porque a religião estabelece para mim que eu tenho que fazer ou porque eu compreendi a importância de ser ético, amoroso, compassivo, empático? Eu faço de forma automática porque alguém me mandou fazer? Ou eu faço porque eu compreendi o dever social de hoje, você está na condição de ajudar? Nossa, que maravilha, oportunidade de ser útil, sem sentimento de superioridade. Amanhã é você que está precisando do outro, ok também, está tudo certo. Então, a religiosidade é linda.
E a religiosidade, inclusive, ateus e agnósticos possuem. Que é aquela reverência com a vida, a bondade natural. Não tem religião, mas tem aquela bondade. Tem aquela espiritualidade. Isso é tão bonito. Como é que é, Valerinha? Próximo item. Movimento. É exatamente. Vamos imaginar eu ser uma religiosa aqui, ó, Valerinha, ó. Só religiosa aqui só no banco, só na leitura. E cadê aquela religiosidade que é do dia a dia? Uma Madre Teresa, mãe da misericórdia. Os indianos chamavam Madre Teresa de mãe da misericórdia. A filha da deusa da misericórdia, porque nada parava aquela mulher. Isso é religiosidade, na sua maior pureza. Então, isso é bonito, porque às vezes o indivíduo não tem religião, mas ele às vezes é mais bondoso, misericordioso do que tem. E aí é necessário a gente refletir sobre isso. Que as pessoas que são agnósticas e ateias, elas são muito destratadas, são tratadas com muito preconceito. A gente tem que parar de ficar preso no rótulo, né? Talvez seria interessante a gente ir para além do rótulo, observar a essência dos corações. Porque rótulo, gente, rótulo não dá crédito para o conteúdo, não. O rótulo é só rótulo. Próximo item é o sexto, que está relacionado. É isso aí, Valéria. Você pode até ser cristão, mas se você não conhecer o meigo Rabi da Galileia, amoroso, misericordioso, puro de coração, você vai ser mais um cristão preconceituoso e hipócrita. Ah, Rose, mas quem é cristão conhece Jesus. Eu não vejo com muita frequência. Quem bate o olho na cruz entende o simbolismo da cruz. Eu não vejo com muita frequência quem entende em profundidade um sermão da montanha. Ali é princípio ético, é filosofia da vida, é filosofia clínica. Não é conteúdo para religião, é conteúdo filosófico. Então, é conhecer Jesus e não o que falam de Jesus. E aí já fica para a turma que não é cristã, para as pessoas que não simpatizam com o cristianismo, há uma grande diferença entre Jesus de Nazaré e os cristãos, viu? Se quiser saber quem é Jesus, vai nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Fica ouvindo cristão, não. Porque os cristãos comumente interpretam totalmente, de forma equivocada, a figura de Jesus. Por isso nós vemos tanta hipocrisia nas religiões. É isso que move um coração de um Lutero, do Martinho, a ponto do indivíduo falar, opa, peraí, mas tá errado. O texto está dizendo uma coisa, eles estão fazendo outra totalmente diferente. Vamos resgatar o sentido aqui do Evangelho. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, para resgatar o Evangelho puro e simples que era vivido lá na Galiléia com Jesus em meio àquelas pessoas simples. Jesus conversava com todo mundo, gente. Prostituta, ele conversava em particular. Se era doente, ele estava junto. Ah, mas vai contaminar? Não, quem tem amor não contamina. Quem tem amor contamina o outro. Não se contamina, não. Pode olhar, Maria Teresa cuidou de leproso a vida inteira. Morreu de quê? Dá um Google aí. Então é importante a gente pensar o seguinte: há uma grande diferença entre o cristianismo e o Cristo. Tem que ler Jesus como lê Sócrates, Platão, Nietzsche, Schopenhauer, Kant e por aí vai. Helena Blavatsky, o Buda. Mas quando fala em Jesus, o povo torce o nariz.
Aí eu pergunto, mas você conhece os evangelhos? Nunca li. Então complicou, né? Como é que eu falo mal do budismo se eu nunca li o Evangelho de Buda, o Dhammapada? Então é importante a gente sair dessa condição de superfície do Evangelho de Jesus para entrar na essência do Evangelho, que é simples, que é a vida simples, que é o contato simples, que é a gente olhar para dentro, ver nossa pequenez, reconhecer a sua própria falibilidade. Isso é o Evangelho de Jesus. Então a gente tem que conhecer esse Evangelho, que apresenta um Pai misericordioso, essa visão nossa, que ela é muito brasileira, que é fruto de uma tradição religiosa, a questão da culpa, do pecado, no alto martírio, isso aí é uma coisa que não existe em nenhum momento no Evangelho. Isso aí foi uma estratégia de determinados mercadores da fé para subjugar um povo. E até hoje o povo está escravizado. Então é necessário conhecer o Deus que apresenta Jesus. E não esse Deus aí punitivo, vingativo, ciumento. Volto a repetir, isso é produto dos mercadores da fé. O Deus que apresenta Jesus é aquele Deus da parábola do filho pródigo, que recebe o filho pródigo com a festa, de braços abertos. É o Deus de misericórdia. E eu pergunto, no Brasil é esse Deus que a gente conhece? Não é, não. Sempre tem uma culpa envolvida. Né? É necessário a gente refletir sobre isso. Outro ponto importante, é o 7º agora. Valerinha tá ali. Hoje dá um like no vídeo, gente. Ajuda nós aí. Você pode até ter preguiça de ler, mas se não criar o hábito da leitura, a gente vai continuar com o pensamento, limitadinho, e a probabilidade de alguém nos manipular é grande. Quanto maior leitura, conhecimento, mais ampla a nossa percepção. Já fica atento. Opa, esse aqui tá um passivo-agressivo. Fulano tem um traço aqui meio de psicopata. Você já fica alerta diante da vida. Essa propaganda é tendenciosa. Olha esse filme aqui. Qual que é a mensagem desse filme? Então, é importante o seguinte, a leitura, o conhecimento, ela amplia muito, é como se eliminasse uma cegueira nossa. Conhecimento é fundamental. É importante criar o hábito. Ah, Rosma, como que pode? Inclusive, já vou mencionar aqui, em fevereiro nós vamos começar um curso que são algumas técnicas de leitura e estudos filosóficos, de maneira comparada. Então, vocês fiquem ligados aí, que em fevereiro nós vamos começar esse curso, tá bom? Estou fechando as turmas e tudo, a gente vai conversando. Eu vou anunciando para vocês. Sempre, gente, analisando, pegando para estudar filosofia para ser vivida e não para teoria. Eu como estudante da Escola Nova Acrópole, Escola de Filosofia, eu sigo a linha da filosofia estudar da maneira clássica. Qual que é o estudo da maneira clássica? É uma filosofia como a filosofia original, que era a filosofia para a forma de viver. A filosofia como roteiro para a vida, e não a filosofia apenas de teoria. Apenas para erudição. Não, é uma filosofia para viver. E aí que está a grande diferença. Então, esse curso vai ser para isso. Para a gente parar para refletir sobre o conteúdo filosófico, fazendo uma relação com a nossa própria vida, com os aspectos dos nossos desafios. E aí, a questão do conhecimento é fundamental. Ah, Rosa, mas eu não consigo ler. Então, você vai pegar e vai ler, por exemplo, 3 parágrafos por dia e vai refletir. Um ponto importante, eu já vou começar a dar uma... Como é que fala? É uma amostra grátis, né? Olha o que acontece. Gente, a questão pessoal acha que você tem que virar fazer leitura dinâmica. Gente, não é ler muito, é ler bem.
Ler com qualidade. É você ler, meditar, refletir. Essa palavra aqui, deixa eu ver se eu realmente sei que palavra é essa. Aí você vai no dicionário, você pega, você entende, sabe? Isso é importantíssimo. Então, ler bem, você começa lendo ali 2 parágrafos, reflete no decorrer do dia, amanhã lê mais 2, é qualidade na leitura. Já vou linkar para o 8º, viu, Valerinho? O 8º é, você pode até ser um estudioso de filosofia. Você pode. Mas, se você não aplicar a arte de pensar e o desejo sincero de saber, você vai ser apenas um obeso do conhecimento sem vida. O que significa isso? Você conversa com o indivíduo. Não sei se vocês já viram, mas me conta aí no chat aí se vocês conhecem gente assim. Olha essa, você vai conversar com pessoa, no livro tal, no capítulo, sei lá, na página, no segundo parágrafo, na edição, e cita 40 autores para formular uma ideia. Hoje, se você dá um Google, dá a mesma coisa, não precisa do indivíduo, não. Que às vezes é o seguinte, a pessoa cita não sei quantos autores, mas ela não consegue fazer uma análise ampla das ideias. E outra, não consegue originar nada também daquilo. Ou seja, é um papagaio. Você fala, mas me explica mais sobre. Não, porque no capítulo tal. Ou seja, a pessoa só consegue citar. Ela não consegue desenvolver uma ideia a partir de uma ideia. Só para vocês entenderem. Quantos que não vieram antes do Einstein? É isso. Você está falando que eu vou ser um futuro. Não. O Einstein vem só de vez em quando. Uns caras grandes, umas mulheres maravilhosas. Assim, é só de vez em quando que vem. Só que o que eu quero chamar a atenção é que é necessário dar um salto e além. Você tem que começar a parar e analisar e ter autonomia das suas próprias ideias. É claro que a gente vai ler. Inclusive, o filósofo é aquele que dialoga com os mortos, né? Já contei isso para vocês no último estudo. Na última conversa nossa, nós falamos sobre isso. O filósofo é aquele que dialoga com os mortos. Minha mesa tá limpinha aqui, mas geralmente fica Nietzsche, Schopenhauer. E aí você vai. Os defuntos, tudo você bota na mesa. Aí você vai lendo um outro, peraí, deixa eu ver. É isso. Você vai se referenciar, mas é necessário você ter um mínimo de capacidade para fazer as conexões e para entender os contextos. Um fala de uma coisa, o outro fala de outra. Ah, então tá errado. Não, é complementar. É uma análise complementar. Não é uma ideia que mata a outra. São contextos específicos. Então, é importante a gente analisar e refletir sobre isso. Outro ponto importante que é o nosso nossa próxima previsão. Você pode até ser um militante político. Qual que é essa aí, Valerinha? 9, né? 9. Você pode até ser um militante político. Mas se você não conhecer realmente o candidato, as propostas do candidato, você pode ser um eleitor ingênuo, com uma grande probabilidade de se decepcionar, de se frustrar. Então, a primeira coisa é eleição, aí chega no mês, deixa eu ver o candidato. Candidato, você tem que sondar. Você tem que acompanhar. A política é uma coisa. Ah, mas eu detesto política. Você detesta política, mas você é governado por quem adora. Não é lucro nenhum a gente atestar a nossa própria ignorância. Ah, mas não quero me envolver. Minimamente a gente tem que se envolver. Até mesmo porque a responsabilidade é nossa. É do coletivo. Então, isso é de fundamental importância. Deixa eu analisar aqui.
E se ainda assim eu chegar lá, votar no indivíduo desejando, fui lá e votei com as minhas melhores convicções, e ainda assim der ruim no final, fazer o quê? Fazer o quê? Aponte a crítica. E na próxima, né, Valerinho? Na próxima, você se analisa melhor. Lembra do discurso do Mano Brown? Subiu, estava lá o PT, o Haddad, subiu ele como um indivíduo de esquerda, declaradamente de esquerda, um posicionamento político muito forte. Foi petista durante muito tempo. Ele subiu e fez uma crítica ao PT, exatamente. Foi escrachado. O povo achou absurdo. Não entendeu? Mas ele, como militante, ele pode fazer isso. Ele virou e falou assim: olha, isso aqui, gente, que aconteceu, que não está havendo diálogo com o povo, vocês têm que recuperar isso. Se aconteceu alguma coisa que o povo não está satisfeito, vocês têm que recuperar. E chamou atenção legal. Ele é uma pessoa que faz críticas severas ao PT. Talvez este seja o melhor indivíduo para estar junto com o PT. Eu estou citando o PT aqui, você pode ser do que você quiser. Eu estou citando aqui porque eu lembrei do Mano Brown, que é um cara que eu sou alucinada por ele. Por ele, pela esposa dele, Liliane Dias, pela filha Domênica, pelo outro filhinho dele, que eu esqueci o nome agora. Família maravilhosa, com uma atuação fantástica. Eu poderia estar citando outras pessoas aqui. Agora, é importante que a gente reflita. Por quê? Porque senão vai chegar no momento da eleição, vão começar a vender um tanto de mentira, e como a pessoa não está atenta a isso, ela pega tudo como verdade. E aí, gente, não dá mais para ser marionete, né? Não dá mais para cair em fake news, né? Pelo amor de Deus, nós estamos assim, ó. Como é que é, Valerinha? No limite. Nós estamos por aqui, ó. Chega, vamos tratar com transparência a questão do aspecto político, né? E aí, gente, vamos para a última previsão, a 10ª previsão para 2022. Você pode até ser machista, racista, homofóbico, sexista, misógino, mas se você não mudar o seu comportamento, os frutos que você vai colher, quais que são? Revolta, antipatia. Já não dá. Isso são posturas que já não cabem mais. Como se diz Elisa Lucinda lá no Roda Viva, aí ela maravilhosa fala assim: não dá para você ser cristão e ser racista. E a pessoa vira e fala: não, mas eu visito um orfanato. E é racista? E aí eu pergunto agora, existe amor esquizofrênico? Amor pela metade? Ou você ama, ou não ama. Então, a primeira coisa é, deixa eu olhar para dentro de mim, que se em determinados momentos aqui eu não solto umas falas racistas. Detalhe, isso tudo que eu citei aqui, podem fazer um exame, uma análise, e vocês vão chegar à seguinte conclusão. Se não chegar, marca uma terapia. Análise, pode marcar. Todos nós somos racistas, homofóbicos, porque isso é estrutural. O racismo ele é estrutural, a homofobia também é. Sabe? Então, determinadas coisas a gente tem que parar e pensar. Nossa, será que tem determinados momentos que eu não fico olhando a mulher em determinadas funções e não acho que ela não deveria estar ali? Ou às vezes nem, porque tem um componente do subconsciente também. Às vezes a gente nem formula esse pensamento dessa forma. Mas a gente sempre faz uma cobrança maior para a mulher, colocando a mulher em um lugar específico que ela deve ficar. E aí, quando a gente vê um posicionamento diferente, a gente até estranha. É a mesma coisa
Aqueles lugares que tem... Eu entrei esses dias no banheiro feminino, eu vi, eu achei interessante. Falei, gente, como que as coisas vão mudando? E vão mudar. Antigamente, aquele local que se trocava o bebê era apenas lugar no banheiro das mulheres. Vocês perceberam isso? Vocês percebem essas coisas? Começa a observar isso. Era um lugar específico para as mulheres. Exatamente. Elogiar, Valeria colocou uma coisa importante aqui. Elogiar os pais que frequentam reuniões dos filhos. Reunião de escola, né, Valeria? Elogiar. Oh, parabéns, você lavando a vasilha. Oh, é dever dele lavar a vasilha. Ele não mora na casa, lava no banheiro. Não, que bacana, né? Seu marido te ajuda em casa, né? Olha as falas, por isso que eu falei. Às vezes a gente solta as coisas que vêm molduradas por várias ideias que são distorcidas. Então, voltando ao trocador lá dos bebês, que eu não sei o nome daquele negócio, não. Aí, trocador de bebê mesmo, né? Então, o que vai acontecer? E que já está acontecendo em muitos locais. Eles estão fazendo de forma externa. Porque se o paizinho tiver com o bebê, ele troca. Se a mãezinha tiver com o bebê, troca o bebê. Parou de ter aquela visão de que só a mulher fica com o bebê. Só a mulher que anda com o bebê. Por quê? Porque a responsabilidade da mulher, já gestou, já 9 meses, já fez todo o trabalho sozinho, botou o menino para fora, agora é nosso menino. A criança é uma coisinha fofurinha que a comunidade, a família tem que educar, tem que cuidar, tem que ajudar. Isso é fundamental a gente entender esses pontos. Então, faça uma reflexão sobre isso. Vamos começar o ano fazendo uma análise. Pega lá, dá um Google, clica lá, expressões racistas, piadas homofóbicas, para parar de fazer. Porque na altura do campeonato, não dá para quando você for zoar um amigo seu, chamar de viadinho, de bichinha. Já deu, né, gente? Já deu, isso é feio. Você fica com a cara de dinossauro, que você é ultrapassado. Já deu. Tem que naturalizar as coisas, tem que tratar com muito mais leveza, porque é assim que nós precisamos. Quer fazer um 2022 diferente? Não seja diferente. Acabou as previsões, acabaram as previsões de 2022. E aí, olha que ponto importante. Isso pode ou não pode ser aplicado para todo mundo? Tem que ser mãe Rose de quê? Inventar um nome aqui místico. Rose Leite da Bahia. Tem que ser Rose Leite da Bahia? Não tem. Eu tenho que parar e falar assim, deixa eu ver as merdas que eu fiz esse ano 2021. Nossa, ano que vem essas merdas eu não posso repetir. Eu posso até fazer outras merdas, mas essa eu não posso repetir. Um pouco mais de análise, um pouco mais de reflexão. Isso aí não faz mal para ninguém. E é isso, gente. No mais, eu agradeço pela companhia, não só na noite de hoje, mas eu agradeço pela companhia de todo esse período que a gente vem refletindo, analisando. Agradeço demais pelas minhas alunas, que a gente sempre troca muitas ideias, a gente sempre agrega muito a questão de dar a aula. A aula de artes agrega muito. É muito importante, não só para a pessoa que também está recebendo ali todo aquele conteúdo, desenvolvendo habilidade, mas também para a gente que analisa, rearticula várias coisas, passa de uma forma assim, de uma forma assada. E também tem um componente filosófico que ajuda muito, né? A gente criar os paralelos. Então, eu agradeço imensamente a amizade, o carinho, a companhia. Desejo que 2022 seja um 2022 de muita realização, principalmente do ponto de vista da existência mesmo humana, do fortalecimento, porque nós enfrentamos períodos aí muito desafiadores e é natural e é compreensível mesmo que muita gente assim teve uma queda assim do ponto de vista das emoções mesmo, um certo desequilíbrio.
É necessário que a gente se apoie nesses momentos de luta. E eu, como passei um ano difícil, com muito amigo do lado, com muita gente ajudando, sei quanto é importante isso. E a gente não consegue resistir, vencer os dias se não for os amigos, as pessoas queridas que nos ajudam. E a gente também tem que movimentar uma energia interior. Então, que o ano de 2022 seja um ano de mais força, de mais garra, que não tem como a gente ter passado por um ano tão desafiador, 2020, 2021, e a gente não sair mais fortalecidos disso, porque o objetivo da vida, dessas comoções, dessas situações, é exatamente para nos tornar pessoas mais fortes, pessoas mais generosas, mais amigas, parar de ficar brigando por coisas materiais, por questões pequenas, aproveitar melhor, que a gente não sabe. Nós somos um cadáver adiado, né? Que o pensador e o escritor coloca para a gente, somos um cadáver adiado. Então, o aproveitamento do dia, das experiências, das amizades, devem ser em totalidade. As relações devem ser, de fato, relações de muita qualidade, porque a gente não sabe, você está com a pessoa hoje, pode ser que amanhã ela não esteja mais aqui. Então, essa vivência é importante para a gente pensar nisso tudo. Todas as pessoas que faleceram nesse processo de pandemia e tudo, lembrar dessas pessoas com carinho, com amor, sem ficar amaldiçoando o tal do Covid, a situação, a experiência, mas lembrar dessas pessoas com carinho, com amor, né? E a vida continua. O mais importante é a gente pensar que a natureza se renova a cada dia. As nossas forças também se renovam a cada dia. O que a gente não pode fazer é desistir. E aí eu agradeço imensamente a companhia de vocês, mais uma vez a amizade. Não esquece de dar um like no vídeo, um joinha. Deixa um comentário para eu saber que você passou por aqui, que você ouviu as 10 previsões da Mãe Rose da Bahia. E deixa um comentário, coloca para mim se foi útil para você. Se quiser sugerir um tema, fica à vontade. Tá bom? Vou finalizar aqui com a frase de uma pessoa que eu amo de paixão, que é Viviane Mosé, onde ela diz que o ser humano precisa de um pouco de conhecimento para sobreviver. Mas para viver de fato, o ser humano precisa de arte. Muito obrigada, feliz 2022. Até breve. Tchau, tchau.